gentileza, pega a tua Bíblia comigo e abre no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Ô glória. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Eu tenho algo de Deus para você hoje aqui, eu creio que você vai receber em nome de Jesus. Quem acredita, diga eu. Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade que Ele deu para poucos hoje conseguir chegar até essa casa. Que caos que está a cidade de Guarulhos. Eu realmente não me lembro de ter pegado tanto trânsito para chegar no Nascer para Deus como eu peguei hoje. Você ter chegado foi realmente um propósito da parte de Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: parabéns por ter vencido o dilúvio. Quem veio vai receber a vitória. Quem não veio, a gente pega a vitória deles e divide entre nós. Sem vitória a gente não fica. Diga comigo, eu creio. Hoje eu não tive a oportunidade de conversar com o pastor Ney. Sempre a gente troca algumas palavrinhas pela tarde, tudo. E cheguei a esse horário, eu não consegui realmente. Eu estava conversando com o pastor ali, eu falei, que bênção. A hora que o pastor Ney estava falando sobre esse propósito, hoje eu vim pregar exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. E eu quero que você preste atenção na mensagem, porque ela vai te ajudar realmente a entender a direção que Deus está dando para o anjo desta casa. Diga comigo, eu creio. Nunca tive dúvida de que o pastor Ney é um homem que se move na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje eu estou muito feliz por poder agregar em relação a essa direção que Deus deu para ele. Agradeço a Deus pela tua amizade, pelo teu carinho, pela tua consideração. Te agradeço por você estar do meu lado em oração e em consagração. Pastora Andréia, muito obrigado realmente por você ser quem você é. Quem você é para mim faz toda a diferença. Amigo, te amo, I love you. Aqui, ó, estamos juntos e misturado. Quantos acreditam no poder da palavra? Diga eu. Os irmãos pediram já das últimas vezes que eu vim aqui, não trouxe meu material. Hoje, para ninguém ficar beiçudo, eu trouxe os materiais, não somente os DVDs, mas as camisetas que alguns estavam pedindo, não só a Yeshua, mas as camisetas de libertação e de intercessão. Então, no final do culto, você vai ter a oportunidade não somente de abençoar o meu ministério, mas de se abençoar também, levando algo que certamente se tornará uma semente no campo de Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: se Deus te tocar, compra uma para mim. Agora disfarça que você nem conhece essa pessoa, ficou uma coisa meio constrangedora. Chega, deixa no momento da palavra Deus tocar nessa vida aí em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Só aqueles que encontraram, diga amém. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, que é o versículo de número 13, verso de número 13, que diz assim, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de... Mas vós a tendes convertido em covil de... Mais uma vez, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada Nasci para Deus? A minha casa será chamada comunidade evangélica? A minha casa será chamada metodista, assembleia, congregação? A minha casa, como está escrito, será chamada casa de... A minha casa será chamada casa de... Mas vocês estão transformando ela em covil de... Feche os teus olhos e diga assim comigo, Senhor, que eu não faça parte
daqueles que vem transformando a sua casa em toca de animais ferozes, em covil de roubadores, de ladrões, que eu não faça parte de tais que esqueceram que esse é o lugar onde as orações precisam ser feitas. Amém? Amém? O Senhor falou fortemente comigo hoje o dia inteiro sobre o poder da... Não ouvi? Sobre o poder da... Vou pedir ajuda para quem está no computador. É você que está jogando? Ok. Hoje você me acompanha, por favor. O Senhor agora chama a atenção do povo, porque o Senhor estava percebendo que na casa dele estava acontecendo de tudo, mas o povo não estava mais se reunindo para oração. Os cambistas já estavam negociando, já estavam adquirindo, já estavam enriquecendo na casa do Senhor. Alguns já estavam barganhando, alguns já estavam superfaturando. Os biscateiros, tudo nas portas do templo. E Jesus começa a se irar e começa a observar que a casa estava perdendo a identidade. A casa de Deus estava perdendo a sua, porque ninguém mais estava se reunindo ali para oração. Diga assim comigo: se esta casa se transformar em covil de ladrões, será cada dia insuportável permanecer aqui. Quem está entendendo, diga eu. E quando eu falo que essa casa está sendo transformada por muitos, está entendendo? Não estou generalizando, mas essa casa está sendo transformada por muitos em covil de... E eu não falo só de cambistas, de biscateiros, não falo só sobre superfaturar, sobre barganhar, não. Porque não existe só essa espécie de ladrão. Quando eu falo de ladrão, eu falo daquela pessoa que se aproxima de você para te furtar, para te roubar. Só que quando eu falo roubar e furtar, imediatamente talvez passa pela tua cabeça aquela pessoa que quer tirar teu dinheiro, aquela pessoa que quer levar tua carteira. Não. Quando eu digo que essa casa está sendo transformada em covil de ladrões, eu estou falando de ladrões de alegria, ladrões de contentamento, ladrões de paz, de tranquilidade, de fé. Porque hoje as pessoas têm o prazer de se aproximar de nós para furtar os nossos sonhos, para roubar os nossos projetos, para arrancar de nós a esperança. Olha para quem está perto de você e diga assim: comece a analisar quem está do teu lado para te roubar. Sabe aquele tipo de pessoa que se aproxima de nós e nos rouba a paz? Porque tem pessoa que rouba a nossa paz, tem pessoa que consegue roubar o nosso descanso, tem pessoas que conseguem roubar a alegria que nós temos no dia. Hoje chegou o momento de você entender que é nessa casa, é nessa que os ladrões estão aparecendo. Às vezes você está rotulando a tua vizinha como uma pessoa que está te prejudicando, e na verdade é aquela irmã que senta do teu lado para congregar. Olha para quem está perto de você e diga assim: os ladrões de alegria, de paz e contentamento estão nascendo aqui por abandonarem a oração. E só tem uma maneira de nós combatermos os ladrões nos covis. Só tem uma maneira de nós combatermos os ladrões dentro da toca. Pergunta para mim, qual? Voltando rapidamente para... voltando rapidamente para... Esses dias eu estava passando por um processo, na verdade eu estou passando por um processo tão difícil, porque não adianta, né? Se você não é provado, você jamais vai ser aprovado.
Mas eu estou num vento tão grande, numa batalha tão grande. E aí eu compartilhei com alguns amigos meus o processo que eu estou passando. E aí compartilhei com a minha família. Conversei com meu pai que é pastor, com a minha mãe que é pastora. Aí fui compartilhando, o Espírito Santo disse assim para mim: André, você não vai me ajuda, você não vai. Porque às vezes o processo está tão difícil que a gente tem a necessidade de postar, a gente tem a necessidade de comentar, de desabafar, de compartilhar, e a gente esquece o principal: nós só iremos vencer qualquer tipo de processo se nós formos para a... Coloca para mim Mateus 26:36. A Bíblia diz que Jesus agora está em um dos piores momentos do seu ministério. Você ouviu? Em um dos piores momentos do seu? A tristeza que Jesus está sentindo é tão grande, o pavor que ele está sentindo é tão grande, o medo que toma o coração dele é tão grande, a angústia que ele está sentindo é tão grande. Escuta, pastor, Jesus com pavor, desespero, tristeza, angústia e medo? Sim, porque só existe um significado para ele ter suado nesse capítulo gotas grandes de um pânico emocional. Se você sentar com profissionais, eles mesmos vão dizer, para Jesus no jardim do Getsemane ter suado gotas grandes de... Emocionalmente ele estava em um dos seus piores momentos. Emocionalmente ele estava em um dos seus piores... Talvez os vasos sanguíneos se dilataram, entraram em contato com as glândulas sudoríparas, provocando talvez no tecido da sua pele, através das veias minúsculas, uma hemorragia. Um médico poderia ter explicado melhor, mas agora a luta emocional, a luta sentimental, psicológica de Jesus é tão grande que ele decide: eu não posso passar por tudo isso sem ir além. Verso 36, sem ir além, orar. Sem ir além, ele chama 3 discípulos para ajudar ele na oração. Um se chama Pedro, outro se chama Tiago e outro se chama João. E Jesus vai além. Escuta, Jesus vai. Não ouvi, Jesus vai. E quando ele decide ir além, ele vai além para quê? Para quê? Diga para quem está do teu lado: se for para ir além, que seja para orar. Olha para quem está do outro lado, diga assim: se for para ir além, que seja para orar. E essa oração Jesus usa para colocar todo o processo emocional, todo o processo sentimental, todo o processo psicológico que ele está enfrentando. E ele faz essa oração em 3 períodos. Em quantos períodos? No primeiro período da oração ele volta para ver Pedro, Tiago e João e pega os 3. Não ouvi, pega os 3. Ele desperta os 3, explica, compartilha o favor que ele está precisando, a necessidade dele de ter auxílio e ajuda naquele momento. E ele inicia o segundo período de oração. E a hora que ele termina o segundo período, ele volta. Pedro, Tiago e João estão novamente indignado por não ter companheirismo indignado por não ter auxílio Ele volta para o terceiro período da oração e ele começa a suar gotas grandes deixando bem claro para mim e para você que não estava nada bem. Olha para quem está perto de você e diga assim: se já não está nada bem orando, imagine sem orar. No terceiro período de oração, Deus fica agitado em ver o seu filho suando gotas grandes de sangue e procura no céu o anjo mais forte. Você ouviu? Procura no céu o anjo mais e ordena esse anjo para descer e conversar com Jesus. Na verdade, a Bíblia diz que o anjo desce para consolar Jesus. Desce para... Não ouvi, desce para... Que é mais ou menos isso aqui, ó. Está entendendo, campeão, que situações bem piores do que essa você já passou e você não morreu? Você está entendendo que toda dor, Deus tem a capacidade de transformar ela em força? Será que dá para você entender que a glória da segunda casa existe e ela sempre será maior que a da primeira?
Não existe estação que dure para sempre. Uma hora Deus faz o teu inverno passar, uma hora Deus faz essa chuva cessar, uma hora Deus traz a primavera e coloca um cântico novo nos seus lábios. Sabe o que você precisa entender? Que dívidas maiores que a tua Jesus já pagou, e você acha que Ele vai soltar da tua mão agora no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade? De jeito nenhum. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, e só de olhar no teu rosto eu já percebo que você foi escolhido, porque essa mancha na tua testa não sai com água e nem com sabão. Isso é a marca da promessa, é a prova de que Deus te levantou e ninguém te abate. Então faz o seguinte: engole o teu gemido e pode enxugar todas as suas lágrimas, porque o teu tempo de cantar chegou. Aí, qual é o teu nome? Israel, aquele que lutou com Deus e permaneceu. Sabe o que você precisa entender? É gostoso ouvir tipo de palavras como essa. Agora imagina ouvir isso de um anjo. E do anjo mais forte. E ele só desceu porque Jesus teve a atitude, no pior momento da sua vida, de ir além. Ao contrário de você, que preferiu ir além, postar, se sentindo angustiada. Vai orar, querida. Aí se sentindo decepcionada, vai resolver isso na oração sem vergonha. Porque a gente sente a necessidade de postar, de dar indireta, de dividir, de compartilhar. Hoje o Senhor manda eu te dizer: pega o pior momento emocional da tua vida, pega o pior momento sentimental na tua vida, pega o pior momento psicológico na tua vida e vai além. Olha para quem está perto de você e diga assim: o processo já está te fazendo suar sangue. Porque senão, você não está suando sangue ainda, mas ainda dá para suportar. Ah, mas estou depressiva, estou angustiada, eu estou com os transtornos generalizados de ansiedade, estou com... Irmão, tudo que você está sentindo ainda é alegria perto do que Jesus sentiu. Diga comigo: eu preciso aprender a levar além, na oração, os meus piores momentos. Jesus volta no terceiro período de oração e ele pega Pedro, Tiago e João. Não ouvi? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E ele entendeu uma coisa. Pergunta para mim: qual? Que o que é para você passar, ninguém vai passar com você. O que é para você enfrentar, ninguém vai enfrentar com você. O que é para você ter que lidar, ninguém vai lidar com você. O Senhor manda eu te dizer, e você só vai conseguir resolver esse BO quando você decidir ir além. Porque oração é relacionamento com Deus, entendeu? Oração é relacionamento com Deus. Não tem prediletos, Deus tem íntimos. E o que vai determinar a tua intimidade com Deus é o tempo que você gasta com Ele na oração. E o Senhor manda eu te dizer: eu estou precisando que você pegue todo esse processo e vá além. Mateus 26, verso 41. Coloca só o verso 41 para mim. Agora Jesus olha para os discípulos e diz assim para os discípulos no verso 41: vigiai. Vigiai, para que vocês não entrem em... Olha a galera da intercessão. Para que vocês não entrem em... Porque na verdade o Espírito com E minúsculo, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é... E o Senhor acrescenta olhando para Pedro dizendo: engraçado, né, Pedro? Você não consegue orar nem uma hora. Vigiai e orai, vigiai, para que você não entre em... E o que é tentação? Tentação é quando você tem que lidar com tudo aquilo que você gosta e que te tira do centro da vontade de Deus. O que é tentação? Ninguém é tentado por aquilo que não gosta. Ninguém é tentado por aquilo que não quer. O que Tiago diz no capítulo 1? As suas lutas começam quando os seus desejos aparecem. Sabe por que você não consegue lidar com o seu desejo? Sabe por que você não consegue lidar com a sua concupiscência, com as vontades da tua carne? Sabe por que você não consegue lidar com as suas tentações? Pergunta para mim: por quê? Porque você não ora. Se você orasse, lidar com as suas tentações ficaria cada vez mais fácil. Se você orasse, você tropeçaria menos. Se você orasse, você não cairia nas ciladas com tanta frequência como você cai. Sabe por que você não tem resistência ao pecado? Sabe por que você não está blindado às ofertas e aos manjares do diabo? Porque você simplesmente não ora. Diga comigo: Senhor, me ajuda a orar.
compreendendo, diga eu. Mais uma vez, eu. Você observa que Josué orou no capítulo 10. No capítulo 10, Josué, e o sol? Não. Tem até uma música. Elias orou, e o fogo desceu. Lá no capítulo 18. Desceu. Josué orou. Está errada essa música. Está errada a música e a Bíblia. Aí a Bíblia está errada? Não é que a Bíblia está errada. É que os estudos, Josué não tinha feito faculdade, não tinha estudado nada. Porque depois que você estuda, você sabe que não tem como o sol parar, porque o sol não se move. Hoje os estudos comprovam que o sol não se move, o que gira é a... E você já viu a velocidade que a Terra gira? A Terra gira numa velocidade tão grande que se ela parar, todos nós viramos uma gelatina. Então quando Josué orou, Deus não parou o sol, Deus parou a... E o povo virou uma gelatina? Como Deus fez isso? Simplesmente, só a oração responde. Quando você vai além. Quando você vai além, Deus faz algo que nem os estudiosos conseguirão explicar. Quando você volta para a oração, Deus começa a fazer coisas incríveis. Deus começa a fazer coisas extraordinárias. O Senhor manda eu te dizer: eu estou esperando você de volta Eu estou esperando você de volta A Bíblia diz em Daniel 6. Coloca para mim Daniel 6, verso 10. Olha o que está escrito. Vou até sentar para ler, porque isso aqui eu gosto de ler. Daniel 6, olha lá. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Olha lá, entrou em sua casa, entre parênteses. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Olha lá, Daniel. E 3 vezes no dia se punha diante do seu, como também antes, você vê, orar para Daniel 3 vezes ao dia era um Orar não pode ser apenas um papelzinho que o pastor tem que entrar no movimento. O pastor tem, agora. Não, comecei a orar porque o pastor me deu um papel. Oi? Orar para você tem que ser Como todo mundo sabia que para Daniel orar era vamos pegar ele na oração. Foi feito um decreto. Quem orar vai ser lançado na cova dos leões. Quem orar vai ser lançado na cova dos... A hora que ele ficou sabendo daquele decreto, imediatamente ele foi... O decreto dizia: quem orar, morre. Quem orar... Ele ficou tão desesperado que ele foi... Não faz sentido. Claro que faz. Entendendo que orar para ele era como escovar o dente, para quem escova, né? Como levantar de manhã e a primeira coisa que pegar é o celular. Olha para quem está perto de você e diga assim: quais são os seus costumes? Diga para a pessoa: costumes vira prioridades. E as suas prioridades revelam o seu caráter. E sabe o que te falta? Um caráter cristão. De quem ora. De quem ora. De quem? E ele separava quantos momentos no dia para orar? Quantos momentos no dia ele dobrava os joelhos? Ele só tinha 14 anos. O Senhor manda eu te dizer hoje, quantas vezes no dia você dobrou os seus joelhos? E quer que eu mude a tua história? E quer que eu reverta o teu quadro? E quer que eu vire a tua página? Hoje o Senhor manda eu te dizer: quer que eu mude a tua história? Quer que eu reverta o teu quadro? Quer que eu vire a tua página? Então comece a separar períodos no teu dia. Comece a separar períodos no teu. Para você. Não vi para você. Para você. Hoje em dia o povo perdeu o costume de... Aí quando um grupinho na igreja começa a orar, tem pastor que chama de intercessão. Porque ninguém já ora, né? Então quando uma galerinha gosta de orar, já nasceu um ministério. Não tem ministério. Orar é para todo mundo. Ah, ela é da intercessão. Você viu como ela ora? Você devia orar também, porque não tem nada a ver você da intercessão orar. Por quê? Porque quem ora não intercede. Orar não é interceder, mas interceder é orar. Como assim, pastor? Eu explico em todo seminário de intercessão. Orar não é interceder. Interceder é orar. Por quê?
quê? Porque quem ora não intercede, mas quem intercede tem que orar. Como assim? Porque na oração existem 7 passos. Se você não romper esses 7 passos na oração, você não consegue abrir uma intercessão. E na intercessão existem 3 passos. Se você não romper esses 3 passos, você não abre uma batalha espiritual. Tem gente que ora e não intercede. Tem gente que intercede e não consegue abrir uma batalha espiritual. Por quê? Porque para abrir uma batalha espiritual, você tem que romper 3 passos na intercessão. E isso eu explico em seminário. Então sabe o que você tem que entender? Não é porque você não é da intercessão que você não tem que orar, viu, irmã, sem vergonha? Oração é para todos, oração é para todos. Eu disse que oração é para? Não ouvi, oração é para? Ah, mas eu pensei que era para orar só quem é da intercessão. Não, quem é da intercessão intercede, não ora. Qual é a diferença entre orar e interceder? Quem ora tem com Deus comunhão. Quem ora tem com Deus. Quem ora tem com Deus. Ó, eu tenho comunhão com o James. E com a esposa dele, a Michelle, né? Ó, tenho comunhão com eles. Toda vez que a gente se vê é uma alegria, sim ou não? É um contentamento, sim ou não? A gente dá umas gargalhadas, a gente dá uns toques, sim ou não? Tenho comunhão. Já fui lá na tua casa? Sério? Você nunca me convidou lá para ir? Vocês foram lá na minha casa, né? Também não foi? A gente saiu aqui em Guarulhos para comer alguma coisa? Ok, fica aí, né? Já fui lá na tua casa? Já comi lá na sua mesa? Você já foi lá na minha casa em Sorocaba? Já comeu na minha mesa? A gente já saiu em alguns lugares aqui na cidade para comer? Com eles eu tenho comunhão, mas com a pastora eu tenho intimidade. Que um dia eu vou ter com vocês, tá? Estou lutando para isso. Quem ora com Deus tem comunhão. Quem intercede com Deus tem. A Bíblia diz que se Deus tiver que dividir um segredo, Ele não vai dividir com quem ora, Ele vai dividir com quem? Mas para chegar na intercessão tem que romper as 7 fases da oração. Se der tempo eu falo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Orar para você tem que ser um costume, tem que ser um. Não ouvi, tem que ser um. Tem que ser um. Quem está conseguindo me compreender, diga eu. Coloca para mim Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14. Olha o que diz em Efésios 3, 14. Por causa disso me ponho perante o Pai do nosso Senhor. Paulo está dizendo, estou com uma causa delicada. E já que eu estou com uma causa, eu vou colocar essa causa Enquanto você não aprender a colocar uma causa na sua vida enquanto você não aprender a se colocar de joelhos por uma causa, enquanto você não aprender a se colocar de joelhos por uma situação, enquanto você não aprender a se colocar de joelhos por causa de uma questão, você não vai ter vitória, você não vai vencer, você não vai romper. Hoje o Senhor manda eu dizer de maneira clara na igreja Nasci para Deus, é tempo de orar, é tempo de orar, é tempo de orar, é tempo de orar. Coloca para mim Filipenses capítulo de número 6, verso 10. Olha o que diz em Filipenses 6, verso de número 10. Diz exatamente assim. Para todos aqueles que não entenderam ainda esse versículo, eu vou explicar uma palavra que vai mudar a tua história. Filipenses 6, 10. Vai entrar agora, estou sentindo. É agora que vai entrar, que senti aqui agora nesse braço. Acho que eu não senti nada. Vamos lá. Filipenses 4, 6. É isso que eu falei, né? Não. Filipenses 6, não. 6, 10 é Daniel, não me confunda, é 4, 6. Isso. Ó, não estejais inquietos por coisa. Não, vocês estão muito ansiosos, porque a ansiedade agora parece que está na moda, né? Não sejam ansiosos por coisa alguma. Antes, tudo aquilo que vocês querem. Antes, tudo aquilo que vocês precisam, sejam conhecidas diante através do Facebook, através do Instagram. Tudo que vocês desejam, tudo que vocês estão pedindo, faça tudo isso conhecido diante de Deus e ação. A oração tem que ter súplica e ação de graça. Se a tua oração não tiver súplica e ação a chance de Deus te responder é pequena. Eu oro, eu suplico e eu ainda tenho uma ação de graça. Porque tem gente que só ora e agradece. Não é agradecer, é ter uma ação de obrigado.
ação. Muito obrigado. Obrigado não paga a conta. Que você vai fazer o quê para me ajudar? Olha para quem está perto de você e diga assim: a oração tem que ser com súplicas. Se ninguém aqui sabe o que é súplicas, eu explico para você. Súplica é insistentemente. Então não adianta orar, você tem que insistir naquela oração. Orou de manhã por aquilo, ora à tarde por aquilo, ora à noite por aquilo, ora de madrugada por aquilo. Vai chegar uma hora que Gabriel vai dizer: Senhor, pelo amor de Deus, olha lá, a gente está aguentando mais. A oração tem que ter súplica. A oração tem que ter súplica, ou seja, você tem que insistentemente orar por aquilo. Insistentemente orar por aquilo. Insistentemente orar por aquilo. Quem está entendendo, diga eu. Além da oração ser ela tem que ter ação de graça. Ela tem que ter ação de: Senhor, eu estou orando por essa situação, e eu quero ter uma ação de graça por aquilo que eu estou pedindo para o Senhor. Eu já vou ter uma ação de graça porque eu tenho certeza que o Senhor vai me responder. E a ação de graça é que domingo eu vou dar uma oferta especial na igreja. A ação de graça é que amanhã eu vou na casa de uma amiga minha que está passando necessidade e eu vou levar uma cesta básica. A ação é que eu vou visitar um orfanato e eu vou presentear 3 crianças. Ou seja, não adianta você fazer uma oração insistentemente se você não tiver uma atitude de agradecimento por algo que você pode ter certeza que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar. Olha para quem está perto de você e diga assim: esse é o caminho da oração. Quem está conseguindo compreender, diga eu. A Bíblia diz que não é só para orar por aquilo que você quer. Ó, por que é para orar também? Coloca para mim aí, Mateus 5, verso 44. Vamos lá. Eu estou orando porque eu quero um negócio. Vamos lá. Eu, porém, vos digo: amai os vossos. E começa a abençoar quem te amaldiçoa. E começa a fazer o bem para aqueles que te... Agora, quando você for orar, ora por quem te... E por quem te... Olha o versículo 45, o muquete na cara. Para que sejais... Tá bom. Você jamais pode dizer que você é filha de Deus se você não ora por quem te maltrata e quem te persegue. Se você não tem a capacidade de dobrar o teu joelho e orar por aquela pessoa que está fazendo um demônio na tua vida, está desgraçando o teu mês de dezembro, é orar e dizer: Senhor, abençoa ela, muda a história dela, prospera ela. Tudo aquilo que o Senhor quer dar para mim, dá para ela primeiro. Se você quiser ser filha do Pai, se você quiser ser filho do Pai, começa a orar por quem te maltrata, e começa a orar por quem te persegue. Começa a orar por quem te maltrata, e começa a orar por quem te persegue. Se você não consegue ainda orar por quem te maltrata e por quem te... Para com essa conversinha de que você é filha de Deus, tá? Aqui ó, com o Batman aqui você conta essa história, para mim não. Olha para quem está perto de você e diga assim: comece a orar por quem te maltrata e te persegue. Mas o problema é o Bolsonaro, uma pessoa disse para mim. Eu falei: sério? Eu falei: a terra tá, o Brasil tá do jeito porque tá por causa do Bolsonaro, é por causa, tudo bem. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, verso 14. Segundo Crônicas 7,14. Vamos ver onde está o Bolsonaro ali. Se o meu povo que diz que me serve, se o meu povo que diz que é evangélico, gospel, crente, worship, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que diz que me serve, se humilhar e buscar a minha, e se converter dos seus maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e começarei a sarar. Sarar a terra da prostituição, sarar a terra da violência, sarar a terra da corrupção, sarar a terra do roubo, sarar a terra. Deus ainda não sarou a terra, porque a igreja parou de se humilhar A última vez que a igreja se reuniu para orar forte foi pelo filho da Êxila.
Chegou o momento das igrejas voltar a... Esdras recebeu uma missão da parte de Deus. E Deus disse para ele: você vai ajudar na restauração de Jerusalém. E você vai levar isso. Ele disse: Deus, se eu vou levar tudo isso, eu só gostaria de deixar o Senhor ciente que eu vou passar por uma cidade onde todo mundo é assaltado. Onde todo mundo é. Todas as caravanas são roubadas quando passa por essa cidade. O que eu vou fazer para o Senhor me guardar? Esdras 8:23. Aí o Senhor diz assim: faz o seguinte, Esdras, jejua e depois, porque jejum não move Deus, viu? Aí eu jejuei para Deus fazer e Deus não fez. Claro, jejum não é para mover Deus. Jejum é o quê? Jejum é para preparar você que é sem vergonha, você que é bagaceira, é para preparar você para receber o que Deus tem para fazer na tua vida. Jejum não muda Deus, jejum prepara a gente para receber de Deus. Esdras diz assim, ó: nós, pois, e pedimos isso ao nosso, e ele se moveu por causa do jejum? Ele se moveu pelas nossas, diga comigo, oração move Deus, jejum prepara a gente. Então não adianta você orar para Deus se mover se você não jejuou para Ele te preparar. Às vezes Deus já se moveu em teu favor, mas Ele não faz porque você não está preparada. E de que maneira eu me preparo para receber o melhor de Deus? Jejua e depois... Não, essa galera vai dizer jejua, essa galera ora. Primeiro, jejua. Depois, ora. Primeiro, jejua. Depois, ora. Diga comigo, me ajuda, Senhor. Coloca para mim Isaías 55, verso 6. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, o profeta diz assim para a gente: buscai o Senhor enquanto se pode, invoca Ele porque Ele ainda está. Porque haverá um momento em que Deus não vai mais ouvir ninguém. Haverá um momento em que ninguém mais vai poder achar o Senhor. Nasce para Deus, busque a Deus enquanto vocês ainda podem. Invoca Ele enquanto você ainda está. O meu amigo eu chamo, Deus eu invoco. Deixa eu pegar o celular e invocar o pastor Ney. Não, deixa eu pegar o celular e chamar o pastor Ney. Qual é a diferença de chamar e invocar? Eu chamo quem tem corpo, eu invoco quem não tem. Deixa eu invocar a minha amiga Cleide. Não, você está chamando ela. A gente só invoca quem não tem corpo, a gente só invoca quem não tem. Então chegou o momento de você parar de chamar o homem e invocar a... Jeremias 29, verso de número 13. Jeremias 29, verso 13, olha o que o profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês começarem a me buscar de todo o vosso coração. O que é buscar ao Senhor de todo o coração? O que seria o coração? Seria a mente, seria as emoções, seria a consciência, seria a razão, seria a vontade e o livre-arbítrio. Isso forma o nosso coração. Mente, emoções, consciência, razão, vontade e livre-arbítrio. Eu estou buscando a Ele com tudo que eu sou, e não que nem você, que dobra os joelhos e diz assim: Senhor Deus e Pai, começa a abençoar a igreja Nascer para Deus. Tem que buscar minha filha na escola às 5 horas. Senhor, aqui ó Pai, estou aqui me humilhando por causa dos meus pecados. Liguei a panela, deixei o feijão no... Senhor, estou aqui Pai, estou aqui ó, estou aqui buscando ao Senhor. Meu celular ligando, eu tenho certeza que deram like naquela foto que eu posso. Senhor, aqui ó Pai, estou aqui de novo. Ou você busca ao Senhor de todo o seu, parando de cochear em dois, ou nunca Deus vai te ouvir. Jeremias 33:3, já que nós estamos no livro, Jeremias 33:3 diz assim ó: clama a mim e eu responder-te. Eu vou começar a anunciar coisas grandes e firmes que vocês ainda não conhecem, se vocês me clamarem. Sabe por que Deus não está fazendo coisas grandes na tua vida? Sabe por que Deus não está liberando na tua mão coisas firmes? Porque você parou de clamar, esqueceu de Salmo 91, coloca Salmo 91, verso 15. Salmo 91, verso 15 diz assim ó:
Ele me invocará. Ele quem? Você. E eu responderei. E eu responder. Se Deus não te respondeu, foi porque ainda você não invocou. E se invocou, não foi com súplica. Coloca Marcos 11, 24. Esse é para arrebentar com a gente. Marcos 11, 24. Olha o que diz. Por isso vos digo que tudo, quando eu digo tudo, sobra quanto? Não ouvi, quando eu digo tudo, sobra quanto? Por isso vos digo que tudo que vocês pedirem em oração, se vocês acreditarem, vocês irão e vão ter. E vão ter. Está entendendo por que você não tem e você não recebeu? Porque você não creu na tua oração. Você acredita na oração do pastor Ney, você acredita na oração da pastora Andréia, você acredita na oração do pastor André, mas você não acredita na tua. E o Senhor mandou te dizer, não existe oração mais forte que a tua. Por quê? Porque você está fazendo com a tua boca. Olha para quem está do teu lado e diga assim, não troque a tua oração pela de ninguém, porque é a sua que Deus quer ouvir. Quem está conseguindo compreender, diga eu. Mais uma vez, quem está conseguindo compreender, diga eu. Mas se você quiser orar, não se esquece de pedir a ajuda do Espírito. Do Espírito. Olha o que diz em Romanos 8, 26. Coloca para mim Romanos 8, 26. Olha o que diz em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas, porque não sabemos o que havemos de como, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Todas as vezes que eu dobro os joelhos para pedir, a Bíblia diz que eu não sei pedir como convém. Eu não sei pedir como. Eu não sei pedir como. Já que eu não sei pedir como, a hora que eu dobrar os joelhos, a primeira coisa que eu vou pedir é o auxílio do. Se você dobra os joelhos e a primeira coisa que você faz não é pedir o auxílio do Espírito Santo, você já começou mal. Como assim, pastor André? Quando eu dobro os joelhos, a primeira coisa que eu faço, Senhor, Romanos 8, 26, eu não sei pedir do jeito certo, então envia para me auxiliar a presença do. Pronto, já comecei um estouro. Aí tem 7 passos da oração. Quem quer que eu falo, diga eu. O primeiro passo da oração, se arrepender. Porque tem gente que já dobra e já começa a pedir. Ai, Senhor, então meu carro, pai, está atrasado, tá, pera um pouco. Primeiro passo da oração, se arrepender. Eu disse se. E o que é arrependimento? Metanoia, conversão de mente. Não estou falando de culpa, não estou falando de remorso, porque há uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso acontece na horizontal, o arrependimento acontece na vertical. Eu senti remorso porque eu fiquei pensando no que você vai achar do que eu fiz. Eu senti arrependimento porque eu fiquei pensando o que Deus pensou de mim. Arrependimento é quando eu estou envergonhado por ter feito aquilo diante de Deus. Então eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me não vi eu me mas me arrependo do quê? Aí tem gente que diz assim, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Mas pera, pecados é muito, vamos falar, pecado tem nome. Olha para quem está do lado e diga assim, pecado tem nome. Já que vai se arrepender, diga para a pessoa, já que vai se arrepender, faça uma lista do quê? Só aí você já vai gastar 15 minutos, coisa que você nunca consegue orar esse tempo. Faz uma lista de tudo aquilo que você precisa falo palavrão, vejo pornografia, tenho inveja, faz uma lista de tudo aquilo que você precisa e na hora que você começar a tua oração, no arrependimento, você vai falando, me arrependo disso, me arrependo daquilo, me arrependo daquilo outro. Depois que você fez a oração de arrependimento, depois que você fez a oração de... Aí começa a agradecer. Agradecer o quê? Agradecer tudo aquilo que você vai pedir e você tem certeza que Deus já te deu. Ah, mas pera um pouco, eu nem pedi ainda e vou agradecer? Sim, isso é fé. É quando eu já começo a agradecer a Deus por algo que eu ainda nem pedi, mas eu tenho certeza que Ele vai me dar. Por quê? Porque eu creio em Marcos 11, 24. Senhor, eu agradeço, só que o agradecimento tem que ter ação, que eu já disse aqui. Tem que ter ação, tem que ter... Terceiro passo da oração, louvor. Louvor, eu disse? Não viu, eu disse? Aí você dá uma pausa e louva um hino. Louvar sim. Ah, mas eu quero adorar. Adorar é o quarto passo da oração. Há uma diferença de adorar e louvar. Por quê? A Bíblia diz que o louvor acontece na alma. A adoração acontece no espírito.
Eu louvo por causa daquilo que Deus fez, faz e fará. Eu adoro por quem Ele é. Então eu vou louvar um hino, depois eu vou adorar um cântico. Eu aprendi que louvor e adoração é oração. Louvor e adoração é... No culto lá em Sorocaba a gente começa com oração. E uma vez eu estava orando e o garoto estava no violão, e eu olhava e orando. Ele estava me atrapalhando na oração. Eu pensei imediatamente, isso é hora de afinar o violão? Mas para mim não ser roubado, eu foquei na minha oração. Mas se eu pudesse, eu catava uma bomba e jogava nele. Assim, ireis, mas não pequeis. Mas aí eu fiquei tão irado, que eu orei. Aí o Senhor disse assim para mim, André, olha o Senhor pelo Espírito Santo. André, eu falei, que foi, Senhor? Ele está orando. Eu falei, não está, Senhor, ele está afinando. Eu falei, Senhor, olha para ele. A hora que eu olhei para ele, aí eu entendi o que ele estava tocando. Ele estava tocando aquele hino da Fernanda Brum. Espírito Santo, ore por mim. Aí eu olhei para ele, o violão estava lavado de lágrimas. Ele estava chorando mais que eu. Sabia onde enfiar a minha cara. Eu falei, Deus, foi mal, mas nas vezes mesmo ele está afinando, na maioria das vezes está afinando, que eu tenho que consertar. Sabe o que eu e você precisamos entender? Que não é porque eu conheço amigos meus que eles cantam na hora da oração. Tem pessoas que ele flui tanto no louvor e na adoração, que ele dobra os joelhos, o jeito dele orar é cantando, é louvando ao Senhor. Olha para quem está perto de você e diga assim, não me julgues se você ainda não entendeu que relacionamento é individual e intransferível e pessoal. Você se arrepende, você agradece, você louva, você adora. Quinto passo da oração, agora você pede com força. Desenrola teu rolo de pedido e pede, mas pede com súplica, insistentemente. Depois que você passou o quinto passo da oração, que é pedir com força, sexto passo, entrega. O que é entrega? É quando você começa a transferir todos os BO, todos os obstáculos e todos os problemas para Deus. Depois que você transferiu tudo, porque quem confia entrega, quem entrega descansa, quem descansa espera, e quem espera alcança. Depois que você transferiu e entregou, você vai para o sétimo passo da oração, que é consagrar a oração. Eu disse que é consagrar a... E como eu consagro a oração? É depois que eu passei 1 hora de joelho, eu encerro dizendo, mas contudo faça o que o Senhor quer. Ô glória, porque você não sabe o quanto eu fiquei de joelho. Porque depois de você ficar 4 horas de joelho, você encerrar assim, faça o que o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser fazer nada do que eu pedi, belê. Esse é o passo mais dolorido da oração. É quando você encerra dizendo, mas contudo seja feita a tua, cumprindo em mim o teu querer, o teu propósito. Olha para quem está perto de você e diga assim, se você não orar, você não vai encher a taça. Apocalipse 5:8 diz que no céu tem uma taça, e é só para quem ora essa taça, tá? Olha lá. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. Salvas é taça. Salvas de ouro, cheias de, que são as... Eu tenho uma taça lá, o tamanho a gente nunca sabe. Então vai orando para encher. Pode ser assim, não sei. Eu acredito que a minha tá já, não sei também, né? Mas eu tô aí. Aí eu oro, aí por isso que eu peço por irmão, irmão, ora por mim. Por quê? Porque eu quero encher minha taça. Tá? Aí a gente está orando por aquela irmã. Você já está orando por aquele casal? Já há uns 10 anos se orando por ele. Vocês dois, e ora, eu chamo a intercessão, ora. Encheu tá enchendo a taça. Encheu, Deus responde. A hora que está enchendo, eles saem da igreja. Aí eles vão para uma igreja aqui perto. Aí o pastor lá ora por eles na noite dos milagres. Só faltava assim, uns 2 milímetros para encher a taça. Aí o pastor lá ora, encheu a taça, Deus abençoa na hora. E eles dizem, eu vou ficar aqui. O milagre aconteceu aqui, mas escuta aqui, Exu. Quem encheu essa taça foi aqui. Lá só completou o que faltava. Mas é duro explicar isso para o encardido.
A gente ora para Deus tratar a gente. Você ora por um infeliz a vida toda. A hora que está enchendo a taça, quem enche é um irmão que orou por ele lá no monte. Aí ele acha que a igreja não resolve, o que resolve é subir ao. Olha para quem está perto de você e diga assim: valoriza quem ora por você há tempo. Quem está entendendo, diga eu. Mais uma vez, quem está entendendo, diga eu. Eu acredito que muitos aqui são do tempo em que tinha na igreja o culto de. Hoje é difícil uma igreja que tem culto de oração. E quando tem, é vazio. Porque ninguém mais quer. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi foi orar. Porque eu vim da igreja Deus é Amor, né? E lá eles oram. Ai, para todo sempre, forever, ever, amém. Né? E começa assim: glória, glória, glória. Que eu saí da Deus é Amor, mas Deus é Amor não saiu de mim. Eu uso camiseta por baixo, que a gente não resolve nunca mais Deus é Amor. A Deus é Amor tem um santuário lá na João Dias que vira 24 horas, não fecha, oração, oração, oração. E quando eu me converti, eu fui para lá, né? E aí os irmãos diziam assim para mim: vamos evangelizar, que a gente novo convertido, a gente quer tudo. Vamos evangelizar na praça? Eu falava: vamos. Vamos evangelizar no ônibus? Vamos. Os irmãos disseram: vamos para a igreja orar? Eu falei: vamos. A hora que eu entrei com os irmãos da Deus e Amor na igreja para orar, eles fecharam a porta. Eu falei: para que isso? Já já a gente sai. Mas fechou, falou: vamos dobrar o joelho e vamos orar. Aí eles começaram: glória, 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 40 minutos. Glória. Eles, glória, glória, eu falava glória. Eles falavam glória, glória, eu vou glória. Eles falavam glória, glória, eu vou glória. Eles falavam glória, glória, glória. Depois de mais 40 minutos se arrependendo. Senhor, eu sou o vermezinho, eu sou o bichinho, eu sou uma poeira, eu sou um grão de areia. Eles estavam se humilhando tanto que eu já estava me sentindo mal por eles. Depois eles começaram a orar por todas as Deus Amor, missionário da Miranda, a Deus Amor da Guatemala, Costa Rica, Cabo Verde, Filipinas. E eu falava: vai, Senhor. Eles foram falando o nome, eu falava: vai, Senhor. Aí começaram a orar pelas igrejas local, mais 50 minutos. Já estava indo para uma bagatela de 3 horas. Eu nunca tinha orado tanto. E aí eu fui tentando acomodar minha perna no chão. Eu falei: meu Deus, a hora que eu levantar, vou ter que buscar uma botinha ortopédica para aprender a andar de novo. E fiquei ali. Aí começaram a orar pelos hospitais, pelas penitenciárias, começaram a orar pelas clínicas de recuperação. Irmão, chegou uma hora que eu não aguentava mais. Não, eu vou abrir o coração, que eu já prego aqui há muito tempo. Eu não aguentava mais. A hora que eu não aguentava mais, eu comecei a dar indireta para eles parar. Eu comecei assim, ó: amém, amém. Eles não entenderam, eu comecei a dizer assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmão, parece que os irmãos da Deus Amor, quando você quer parar, só na sacanagem eles esticam mais ainda a oração. Eles começaram a esticar. Irmão, eu tinha acabado de sair do mundo agora. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a levantar uma oração contra os irmãos. Se você vê eles contando esse testemunho, vocês vão achar um absurdo. Eu, como eu estou contando, eu dou uma preservada um pouco em mim. Aí eu levantei uma oração e falei: Senhor, dá um soco na cara desse irmão que está do meu lado direito. Senhor, dá uma bicuda, uma voadora na cara desse outro irmão que está do meu lado esquerdo. Como consegue orar tanto sem repetir uma palavra? Eu já orei tanto pela minha mãe que eu acho que o Senhor vai recolher ela. Senhor, os irmãos foram se levantando sem graça. E conforme eu fui orando, eu fui soltando gíria, porque eu só falava na gíria, só na gíria. Eu falava tanto na gíria que se você conversasse comigo, você ia ter certeza que você ia ser assaltado. Aí os irmãos começaram a se levantar, aí foi se levantando. Aí o líder disse assim, ó: vamos segurar na mão para fazer a última oração. Eu fiz assim, ó. Eu falei: não tem mais. Não tem mais. Ele falou: não, porque algum irmão pode ter recebido uma revelação. Eu falei: ninguém recebeu, ninguém. Dei uma olhada para os irmãos, intimei eles, quem tinha engoliu. Me deram a chave, abri, eu fiquei 3 semanas sem aparecer na igreja. Ah, pelo amor de Deus. Mas foi lá que eu aprendi a... E eu levantei um propósito de oração. Você ouviu? Eu disse para vocês que eu levantei um propósito de... Por 2 anos. Por quantos anos? E eu disse para Deus: Deus, durante 2, eu vou orar 4 horas por dia. Diante de Deus, nesses 2 anos eu nunca falhei um dia.
E foi nesses 2 anos, orando 4 horas por, que Deus me deu o dom da palavra, o dom da revelação, o dom da visão, variedade de língua estranha, o dom de profecia. A Bíblia diz que Deus liberou até dom a mais para Daniel, porque ele tinha 3 períodos no dia que ele se colocava de joelhos. Diga assim comigo: Senhor, me leva para orar. No ano de 1700, alguém já ouviu aqui falar dos moravianos? Pelo amor de Deus, vocês não oram mesmo, hein, gente? Escuta, estou brincando, que eu também não sabia. Fui pesquisar. Quando eu comecei um movimento de oração, fui pesquisar. No ano de 1700, olha o ano, no ano de Deus não trabalhava mais nas igrejas. A luz de Deus já não se acendia mais na igreja, como antes. E os moravianos iniciaram na igreja um relógio de oração é assim, ó. Você ora meia-noite, você 1 hora, você 2 horas, você 3 horas, você 4 horas, você 5 horas, você 6 horas. Então fecha um relógio de. Os moravianos começaram um relógio de. Depois você estuda na tua casa quando você tiver um tempo ocioso. Começaram um relógio de oração que durou 100 anos. Eles começaram um relógio de oração que Deus sustentou durante. Eu estava lendo um testemunho de John Wesley, e John Wesley disse que ele pegou um navio para a Geórgia, e nesse navio tinha 25 moravianos. E ele diz nesse testemunho que ele nunca tinha pegado uma tempestade tão terrível numa navegação como ele pegou nessa. E ele disse que durante essa tempestade, não somente os tripulantes, não somente os passageiros, mas os tripulantes estavam com medo. Se os tripulantes que já estão acostumados, a mesma coisa, começa uma turbulência no avião, eu olho para a aeromoça está chorando, eu boto meu paraquedas, eu pulo. Porque se os tripulantes estão com medo, é que lascou tudo. John Wesley disse que os tripulantes estavam com medo, os passageiros também estavam com medo, só os moravianos estavam cantando. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Ele ficou tão chocado que ele foi até os moravianos e disse: vocês estão fazendo culto. A embarcação está quase perecendo, está quase. John Wesley diz que um dos moravianos disse para ele, quando ele perguntou: vocês não têm medo? Ele disse assim: não, graças a Deus. Aí John Wesley perguntou: e as mulheres e as crianças? O moraviano disse: nós não temos medo de morrer. John Wesley disse que era visível nos moravianos, era visível. Eles se comportavam como se tivessem morrido para o mundo, como se tivessem mortos para o mundo. Outra coisa que John Wesley diz: ao olhar para eles, a simplicidade e a humildade era notória, e a alegria deles de fazer algo simples. Sabe aquilo que ninguém gostava de fazer? Quando eles faziam, eles ficavam alegres. E ele falou: o que mais me chocou foi eles dizerem: nós cantamos e louvamos no caos, porque a oração nos tira o medo da morte. Ele diz que a hora que chega no final da embarcação, um moraviano olha para ele e diz assim: ó, vai com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: você conhece Jesus Cristo? Ele disse que essa pergunta do moraviano aterrorizou ele por 2 anos, se ele conhecia Jesus. Porque a forma que ele se comportou na embarcação era de quem não conhecia. Sabe por que você está se comportando de maneira tão desesperada e tão afoita? Porque você não ora. Está entendendo por que Daniel, na cova dos leões, os leões não abocanharam ele? Daniel orava tanto, que Deus tirou do corpo de Daniel o cheiro de carne. Os leões cheiravam ele, era como se estivesse cheirando plástico, papelão. Os seus sentidos carnais e humanos morrem na oração. Você não está conseguindo permanecer na presença do Senhor porque você é sem vergonha e não ora. Sem vergonha.
Deus não está fazendo coisas lindas na tua vida, porque você fica 1 hora no Facebook, 2 horas no YouTube, fica vendo as postagens dos outros, 30 minutos no Instagram, e na hora que ora diz que vai ficar com sono, sem vergonha. Tenha fé para pregar. E depois da pregação, se Deus te deu fé, pregue porque já tenha. E se você tem fé, volte rapidamente para a minha casa será chamada casa de... E vocês estão transformando ela em covis de ladrão. Voltem a... Olha para quem está perto de você e diga assim: essa noite, Deus está te chacoalhando e está te despertando para orar. Eu conheço pastores que só oram no domingo e ainda se vão pregar. Hoje o Senhor manda eu te dizer: sem oração não tem vitória, sem oração não tem vitória, sem oração não tem vitória. Precisamos começar um movimento de oração. E precisamos virar essa década. Porque dia 31 de dezembro a gente vira uma década. Nós precisamos virar essa década de joelhos nu. Olha para quem está perto de você e diga assim: hoje, Romanos 8, 26, o Espírito Santo está te convocando para a oração. Eu vou encerrar só com Atos 9, versículo de número 39 e 40. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto. Não ouvi, ao quarto? Não, eu quero que vocês grifem isso. Ao quarto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com... Olha o 40. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de... E voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Essa é a única mulher que é chamada na Bíblia de discípula. Então Jesus não tinha 12, tinha 13, porque tinha ela. Depois que ela morreu, diz que depois que ela cataram o corpo dela e colocaram no quarto alto. No quarto, eu fui estudar que quarto alto era esse. Pergunta para mim, o que era? Todo cristão, eu disse que todo, separava em cima da casa um quarto. E esse quarto era chamado de... Vamos lá, era chamado de quarto. Pergunta para mim, para quê? Para orar. O quarto alto, ele era uma saleta separada na casa para catar o corpo dela e colocaram no quarto da oração. E já que era um quarto para... Quando Pedro entrou dentro dele, Pedro... Vem comigo, Pedro. E... Sabe por que você não vence? Porque na tua casa não existe um canto que você separou para...